Bom dia a todos, Deus os abençoe. Eu quero ler aqui Isaías capítulo 61, versículo 1, parte B. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos. Meus amados, nessa manhã eu quero dizer que o Senhor, Ele te escolheu, Ele te ungiu e te chamou. Em contraste com esta palavra, nós podemos ver lá em Lucas capítulo 23, quando Jesus foi levado diante da população judaica por Pilatos, e ali por ocasião ali do julgamento de Jesus, havia um costume ali de soltar um dos acusados devido à festividade judaica da Páscoa. E Pilatos, sabendo disso e tendo no seu coração o intento de soltar Jesus, ele utilizou deste preceito, deste costume, e aí ele fez aquela pergunta: a quem vós quereis que eu vos solte? Ou seja, a quem vocês escolhem, a Barrabás ou a Jesus? A multidão fez uma escolha e escolheu Barrabás para ser solto, para estar livre, para estar inserido no meio da sociedade. E quando Pilatos disse: e o que eu farei do vosso rei? Eles disseram: nós não temos rei a não ser César. E então, naquele momento, depois de todos os atos ali, Pilatos lavou as mãos ali, chegou até ele uma bacia com água, uma vasilha, ele lavou as mãos e açoitou Jesus e entregou para que fosse crucificado. Meus amados, a diferença da escolha que nós fazemos para a escolha que Deus faz, que Deus fez nas nossas vidas. Muitas das vezes nós falamos, nós escolhemos o Senhor, nós preferimos o Senhor, escolhemos servir ao Senhor, porém as nossas atitudes são vagas, as nossas sementes muitas das vezes não produzem o fruto desejado que Deus quer. E os nossos sentimentos e os nossos pensamentos são bons, as nossas intenções são ótimas, mas as nossas atividades, as nossas ações, elas não condizem com a nossa escolha. E sabendo disso, Jesus disse: olha, não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós para que vades dê fruto e para que o vosso fruto permaneça. Meus amados, o Senhor nos chamou e nos ungiu. Nós podemos ver no decorrer da Bíblia, em Gênesis capítulo 21, que Deus, Ele escolheu a Ismael, filho de Agar, e não rejeitou. Mesmo ele não sendo o filho de Sara, o filho da promessa, mas Deus falou: esse também eu escolhi, é Ismael. E quando ele estava no deserto ali com a sua mãe, a Bíblia diz que acabando-se a água do odre e acabando também os pães que estavam nas costas, nos lombos de Agar, Agar viu que a criança ia morrer e afastou-se. Mas Deus apareceu a Agar, e naquele momento Deus operou um milagre, fazendo nascer ali uma fonte de água no deserto, um oásis, para que ela bebesse e desse de beber ao seu filho e redobrasse o ânimo e salvasse-lhe a sua vida. Nós podemos ver também em Gênesis capítulo 32, Jacó, a história de Jacó, depois de sofrer, depois de passar tribulação, angústia na casa de Labão, seu sogro, quando ele estava retornando para Canaã, para a terra de Deus da promessa. A Bíblia diz que ele passou toda a sua família pelo ribeiro. Ele fez o pelotão, fez que todos passassem do outro lado. E ali ele esperou, porque ele sabia que Deus tinha uma escolha para ele. Deus tinha uma unção especial, tinha uma bênção para ele. E a Bíblia diz que apareceu ali Deus de forma teofânica. E Jacó brigou com Deus, entrou em vias de fato, em luta corpórea com Deus. E a Bíblia diz que o anjo disse: me solte, porque eu preciso ir, porque já vem a aurora. Mas Jacó disse: de forma alguma, não te soltarei enquanto não me abençoares. E ali Jacó foi abençoado, o seu nome foi mudado de Jacó para Israel.
O Jacó significa enganador, porque enganaram seu irmão no início da história de Jacó, nos relatos bíblicos. Mas Deus mudou o nome dele para Israel, que significa guerreiro de Deus. Assim o anjo disse, porque como homem você lutou com Deus e prevaleceu. Jacó lutou até receber a sua bênção, até confirmar o seu ministério. E ele colocou o nome daquele local de Peniel, porque disse, aqui neste local eu briguei com Deus, lutei, fui ungido e escolhido e vi Deus face a face. O Senhor, Ele te escolhe, o Senhor, Ele te chama, independente da sua situação. O Senhor te ama com amor incondicional. Nós vemos na Bíblia quantas pessoas Jesus escolhera. Nós vemos o próprio Moisés, que foi escolhido para conduzir o povo de Israel até a terra de Canaã. Deus também escolheu a Davi, que na ocasião, ali no seu clímax, ele matou a Golias e libertou Israel da humilhação e do opróbrio do inimigo. Deus escolheu José, e José do Egito, ele foi invejado pelos seus irmãos, jogado numa cova, ele foi vendido como escravo, preso injustamente, foi tentado, mas ele venceu. Ele venceu porque ele era escolhido, ele era ungido de Deus. A Bíblia diz que o seu nome foi até mudado quando ele era escravo de Faraó. Faraó tirou-lhe o nome de José e colocou Zafanate Paneia, que significa Salvador do mundo. Como ungido de Deus, Jacó salvou o mundo, salvou os egípcios daquela fome. Jacó usou a sabedoria de Deus, a chamada de Deus, o ministério que Deus tinha na vida dele e utilizou aquilo para o bem. Salvou todos ali, a sua família, né, que posteriormente veio ser a descendência a qual Jesus nasceu. E ele salvou a todos ali com a sua obra, com a sua atividade. Nós precisamos florescer, irmãos, onde nós somos plantados, como semente de Deus. Mas infelizmente tem pessoas que não agem com atividade, que fica à mercê apenas dos sentimentos e dos pensamentos e ainda não germinaram, sequer germinaram. O Senhor te escolhe e te chama nessa manhã. Eu me recordo de um desenho que eu assisti em tenra idade, onde tinha um ser que por um encanto, uma magia, se tornou um monstro. E não sabiam que ele era um monstro. E quando ele aproximava, corriam dele, brigavam, né, lutavam contra ele, mas ele tentando demonstrar, porque não podia falar, que era uma pessoa, que não era aquele monstro. Mas numa certa ocasião, aquele monstro, aquela pessoa, sobre aquele feito maligno, salvou aqueles protagonistas daquele desenho de uma situação adversa e ficou muito ferido. Mas quando alguém ali daquelas pessoas chorou diante dele da situação, e uma lágrima caiu ali no seu rosto, e o enigma foi quebrado, a magia, a maldição foi quebrada, e percebeu-se que se tratava de uma boa pessoa, de uma pessoa do bem. Então, nesta manhã, a lágrima de Jesus, não apenas a lágrima, mas o sangue de Jesus, que está deitado sobre a tua face, sobre a tua vida, sobre o teu rosto, ele te comprou com o seu sangue, e ele chora por você, e ele te chama de escolhido. Ainda que o mundo te taxa como um monstro, ainda que alguém te coloque um rótulo, e que aquele rótulo não é agradável, não condiz com a sua essência, com a sua pessoa, mas o Senhor te escolheu, te ungiu, porque ele conhece a sua essência e tem uma grande obra na sua vida. Para concluir, nós podemos ver em Atos capítulo 9, um homem chamado Saulo de Tarso, que era um perseguidor, que tinha autorização judicial da época para perseguir os cristãos. A Bíblia diz que ele teve um encontro com Jesus, e Jesus mudou a situação dele, e Jesus falou, olha, para um homem chamado Ananias, vai até a casa de Saulo, que está orando, e numa visão ele viu que você chegou até ele e orou, e ele foi liberto e foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ananias falou, olha, Senhor, mas esse Saulo não é o perseguidor e tal, não é o cara. E Deus falou, não vai, porque para mim ele é um vaso escolhido, e convém que eu mostre a ele, que eu demonstre o quanto importa sofrer pelo meu evangelho. A Bíblia diz que chegando lá, Ananias não retrucou, chegou e disse, irmão Saulo, já o tratou como irmão, irmão Saulo, o Senhor me chamou para que eu orasse para você, para que você fosse liberto e fosse cheio do Espírito Santo.
E orando então ali Ananias, Saulo, né, foi liberto, ali caiu dos seus olhos como 11 escamas, e ele foi cheio do Espírito Santo e recebeu a glória e a bênção de Deus. Esta é a palavra dessa manhã, que o Senhor te abençoe. Você é escolhido, você tem valor, e o seu valor não tem preço, porque foi comprado com um preço de sangue. Muitas pessoas, eles não diferem o valor do preço. O preço é relacionado à espécie, à quantidade, e o valor a conceitos e a qualidade. O Senhor te chamou, te escolheu e te ama sim. Ele não te vê como um monstro. Se você estiver numa prisão, como estava aquele moço do desenho, que se chamava Luquian, ele estava numa prisão sem muros, mas o Senhor te chamou, nos chamou para libertar os que ainda estão presos, cativos. Como diz o salmista Davi, tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Nessa noite o Senhor te dá libertação, te dá prosperidade, ou seja, nessa manhã, prosperidade, bênção, e realiza o teu sonho e o desejo do teu coração, porque você é simplesmente um escolhido de Deus. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado.